O Reino Unido está prestes a enfrentar a pior safra de trigo desde 1980. Mesmo assim, há expectativa de que a produção mundial suba de 766 milhões para 769 milhões de toneladas. Parece uma alta pequena, pouco expressiva, né? Mas esses números são muito relevantes para o mercado. Sobre isso, a gente conversa agora com o analista da Safras e Mercado, Jonathan Pinheiro, que está lá na Fria Porto Alegre, vai nos ajudar a entender o que esse impacto, né, de uma safra reduzida no Reino Unido pode fazer com que o mercado brasileiro seja afetado. A gente está falando aí de uma pior safra do Reino Unido, mas uma safra mundial de 3 milhões a mais de toneladas de trigo. Qual é a sua leitura sobre esse cenário, Jonathan? Boa noite. Boa noite, Peterson. Boa noite a todos. Bom, os impactos no mercado brasileiro seriam basicamente indiretos, né? Como o cenário se desenha, a gente tem uma quebra expressiva, não só no Reino Unido, mas na França também, na Europa em geral, alguns problemas até mesmo na Rússia, que é um principal exportador mundial. Mas em contrapartida a gente tem recuperações na produção, por exemplo, da Austrália, uma boa safra no Canadá e mesmo com uma redução diária, uma boa safra nos Estados Unidos que mais que compensa essa quebra expressiva no Reino Unido, né? E isso leva a uma produção mundial mais alta, uma produção elevada. Mesmo com 3 milhões de toneladas, isso muda o viés no mercado, que poderia ser de baixa, caso essa produção mundial viesse inferior à temporada passada, e gera uma pressão de oferta sobre as cotações. Talvez os agentes, em geral, esperassem uma safra ainda maior em relação ao ano anterior, mas mesmo assim é uma produção maior, é uma oferta superior, e isso deve pressionar os mercados nas bolsas internacionais de referência. Indiretamente, isso vai levar o mercado em países exportadores, principalmente, que vão brigar por mercados compradores, por mais competitividade, e indiretamente o Brasil, como um país importador, deve ter esse impacto, mesmo que reduzido, na questão principalmente da Argentina, com preços talvez mais inferiores. Pois é, a gente sabe que o Brasil é mais importador que exportador, né? Só que esse ano, por conta de uma valorização do preço do trigo, isso incentivou o produtor a aumentar as suas áreas. Como é que está a sua previsão em relação à próxima safra, até em função do clima que recentemente, especialmente no Paraná, né, nos últimos dias, tem preocupado bastante? Exatamente. O clima no Paraná, no sul do Brasil como um todo, que são o Rio Grande do Sul e o Paraná os principais produtores nacionais, tem tido algumas preocupações, tem levado algumas preocupações com relação ao clima. A gente vem com uma previsão de chuvas que podem atrapalhar o começo do plantio no Paraná, e além disso a gente vê uma chegada de uma frente fria no Brasil que pode preocupar bastante em relação à possibilidade de formação de geadas, em um momento delicado justamente por causa da fase de evolução do trigo, que tem mais de 70% da área no Paraná suscetível a perdas pelas geadas. E no Rio Grande do Sul, agora a matéria vem atualizando, inclusive hoje, essa área já subiu para um pouco mais de 20%. Então isso preocupa um pouco devido à possibilidade de perdas, mas ainda assim o cenário deve se desenhar ao longo das próximas semanas. A gente está falando de uma safra prevista de quantas milhões de toneladas? 6,6 milhões de toneladas é o nosso potencial produtivo, é a segunda maior safra dos últimos anos, caso ela venha cheia, né? A produtividade, até o momento, ela vem ok, ela vem muito bem, os produtores estão otimistas até o momento, e é uma safra que vem crescendo justamente pelos preços mais atrativos. Agora, o que colher vai ter um bom preço, pelo menos você acha que essa é a tendência, né? Sim, exatamente. Em paralelo a isso, a gente também tem uma preocupação muito forte com o clima na Argentina, devido ao clima mais seco, e o ano de Laninha, que traz para a região um clima mais frio e seco, não tem um cenário muito de mudança desse clima seco na Argentina que vem preocupando. A gente já tem mais de 60% da área de lavouras de trigo na Argentina com preocupação em relação à umidade, né, a baixa falta de chuvas, em relação a 11% no mesmo período do ano passado. Então, os produtores na Argentina também estão bastante preocupados em relação ao clima e alguns focos do gafanhoto, que ainda não se sabe direito a dimensão dessa praga.
Tá bom, Jonathan Pinheiro, da Safras e Mercado, obrigado pela sua participação direto aí de Porto Alegre. Até uma próxima, Jonathan. Boa noite. Até mais, obrigado. Boa noite. Valeu.